Ótimo. Então, muito boa tarde a todos. Nós gostaria de saudar todos os nossos convidados aqui presentes, em especial aos nossos convidados palestrantes ou participantes diretos dessa live, homenagear aqui as mulheres, a Helena, a Flávia, a Tatiana, e também ao Fabiano Diniz e ao Miller, cada um deles com uma área de atuação distinta, representando aí o setor público e o setor privado, e é uma satisfação muito grande tê-los aqui. Muito obrigado, por despender o tempo e aceitar o convite para participar dessa nossa live sobre o Programa Brasileiro do OEA. Quero saudar também a todos os participantes, nós tivemos um número grande de inscrições, um tema que sempre atrai muito interesse, cada vez mais, e espero que estejam todos bem, com saúde, se protegendo aí nesses momentos difíceis que temos passado, nos solidarizar aí com todas as famílias, as pessoas que têm vivenciado aí as consequências da pandemia, e uma expectativa grande de que nós, em breve, tenhamos uma situação mais tranquila sobre isso com a vacina, e possamos voltar a ter uma realidade com todos os aprendizados que essa situação nos traz, mas que possamos voltar a ter esses encontros presencialmente, que o trabalho possa voltar ao ritmo normal. E os desafios do dia a dia já são bem grandes, nós não precisamos da pandemia para poder dificultar mais a nossa vida, não. Dessa forma, eu quero dar início a essa live sobre o Programa Brasileiro de OEA. Quero agradecer muito também aqui a participação das associações, várias associações, sindicatos dos despachantes aduaneiros, associações de empresas comerciais importadoras, associações de agentes de cargas, colegas, consultores também, auditores da Receita, várias pessoas que compartilharam o link, republicaram e fizeram o convite em nosso nome para a participação nesse evento. Isso é muito importante porque nos reúne a todos aqui para esse importante encontro. De uma maneira geral, nós vamos fazer aqui uma conversa, sem muitas formalidades, para tratar do tema do OEA. Operador econômico autorizado é um tema que envolve a todos, é um tema de integração que traz aí os intervenientes do comércio exterior, de vários setores. A cadeia logística toda está integrada dentro desse tema. Nós não tratamos aqui de benefícios tributários, de tratamentos tributários diferenciados, mas sim de um tema bem mais amplo, que envolve a logística, que envolve a simplificação dos processos, que envolve principalmente uma relação de parceria, de aproximação, de confiança entre a administração pública, a aduana e o setor privado. A aduana, lato sensu, envolvendo aí outros órgãos de controle também, e os intervenientes da cadeia como um todo. Então, é um tema que congrega a todos nós e que nós vamos ter, então, essa oportunidade hoje de ouvir várias visões, trazer um pouco desse histórico, de onde nós viemos até onde nós chegamos, o momento atual e falarmos do futuro também. Então, nós vamos reunir aqui passado, presente e futuro. Eu tenho certeza que vai ser um encontro excepcional, de agregar de conhecimento, de agregar experiência com essas visões multidisciplinares. Para dar início a esse nosso encontro, nós vamos iniciar com uma análise, uma visão geral do OEA, até para que a gente possa nivelar um pouco mais os conhecimentos a respeito dessa matéria, desse tema, e a gente poder depois passar para algumas questões práticas. E nessa primeira parte, Fabiano Diniz, lá da Receita Federal, e eu vamos falar um pouco sobre isso, e depois vamos passar a palavra para a Helena, para falar um pouco das questões práticas, da vivência, da conscientização e evolução, desafios da gestão de risco, juntamente com a Flávia e com a Tatiana, aí representando duas empresas que vivenciaram diretamente esse projeto. Depois o nosso
amigo e consultor da Colômbia, Miller Romero, vai falar um pouco da segurança na cadeia logística internacional, com um foco na gestão de risco das cadeias logísticas. E depois nós vamos ter um painel falando das atualidades e perspectivas para o futuro, aí com o Fabiano abordando um pouco desses temas, falando do OEA 2.0 e das inúmeras novidades aí que nós temos pela frente de aprimoramento, de aperfeiçoamento, né? Tudo dentro da realidade que o OEA vem apresentando no seu desenvolvimento. E, ao final, vamos ter um tempo também para uma conversa, um debate, né? E, de certa forma, nós vamos ter que limitar esse tempo, porque é um assunto que a gente pode fazer aqui uma verdadeira, não é nem uma live, né? Quase uma rave aqui de discussões a respeito do OEA, né? Dá para render muito, é um tema muito interessante, apaixonante, porque a gente fala de compliance, de confiança, né? De aperfeiçoamento. Então, é muito bom trabalhar e discutir esse tema. Então, vamos lá. Eu vou pedir, Fabiano, se você puder, para você começar, por favor, só fazendo um breve histórico, aí, só iniciando e contando um pouco. Eu tenho algumas referências aqui da sua brilhante carreira na Receita Federal, lá retiradas do LinkedIn público, né? Fabiano é engenheiro de formação, né? Foi fiscal lá na área de gerenciamento de risco em Foz do Iguaçu durante 4 anos e foi responsável pelo projeto piloto, coordenador em 2014. Né? E depois chefe do gerenciamento, depois membro da coordenação nacional do programa OEA, 2015 a 2017, e membro atualmente da divisão de gestão de intervenientes na Coana desde 2018. Né? Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, você me lembra, por favor, viu, Fabiano? Além disso, mais do que isso, eu tenho a dizer sobre o Fabiano que ele é um participante do programa OEA desde o seu nascimento, né, responsável por uma liderança positiva de mudança de mindset dentro da própria Receita, junto aos colegas, né, um estudioso aí participando também. Tive a satisfação de encontrá-lo em 2 eventos internacionais do OEA, o primeiro em Cancún e depois, em 2018, em Kampala, em Uganda, na África do Sul, na África, né? Foram eventos internacionais que a OMA promove sobre o OEA e em que nós tivemos a oportunidade de encontrar. Então, eu digo que o Fabiano é uma liderança importante, aí, um conhecedor do tema e que vai estar conosco. Então, é interessante ouvir um pouco da visão dele, aí, do projeto piloto, do início desse trabalho até aqui, de uma forma aqui nós possamos nivelar um pouco esse conhecimento do OEA e aí já até trazendo um pouco dessa questão da realidade que a gente está vivendo com esse estudo que foi apresentado, demonstrando a importância do OEA e como conseguimos facilitar o processo de importação a partir dessa relação de confiança entre a aduana e o operador OEA. Então, vou te convidar aí, Fabiano, para você subir no palco e falar um pouquinho dessa experiência aqui para a gente fazer esse início da nossa conversa hoje sobre o tema. Ok. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas gentis palavras. É uma grande satisfação receber o convite da BIAD para conversar um pouco, né, tocar um pouco de ideia aí sobre o programa OEA, do qual eu sou tão entusiasta, né? E assim como você também, né? Nos conhecemos há bastante tempo, como você falou aí, compartilhando, estudando sobre o tema, né? Que é um tema palpitante, um tema inovador, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, é um prazer, satisfação estar falando aqui com vocês. Saúdo também os demais colegas aí que vão participar da conversa, né? E os demais que estão nos assistindo. Queria ressaltar aqui que a gente está fazendo esse bate-papo um dia depois da apresentação, né, de um brilhante estudo da Receita Federal, né, de certa forma inovadora, aí, que teve uma grande repercussão, que foi a apresentação do Time Release Study. Então, ele fez um estudo de tempos, né, avaliando qual é o tempo custo de se importar no Brasil. Né? Então, foi adotado de acordo com a metodologia da OMA, Organização Mundial de Aduanas, e trouxe resultados bastante surpreendentes, né? A gente, para quem trabalha aí na área aduaneira, sabe que um dos gargalos é o tempo de importação. A gente tem trabalhado bastante para simplificação, para reduzir desses tempos, né?
E o estudo mostrou que houve, nos últimos 5 anos, uma redução de cerca de 40% do tempo, né? Hoje o tempo médio está em torno de 9,7 dias, ainda um tempo alto, né? Mas já abaixo da meta estabelecida quando da implementação completa do Portal Único, que era 10 dias, ou seja, nós já estamos abaixo dessa meta. E esse estudo mostra também mostra os gargalos, né? Quais são os atuais gargalos, apesar do avanço, mostra os gargalos, e o que a gente precisa trabalhar para melhorar ainda mais. E dentro desse estudo consta um tópico específico sobre o OEA, mostrando que dentro dos tempos, os OEAs têm uma vantagem, né? Eles têm menos, o tempo de importação dos OEAs ele já é menor do que os demais operadores, cerca de 30%, né? E quem utiliza o despacho sobre águas, que é um benefício dos operadores econômicos autorizados, tem uma redução de até 70% dos tempos, ou seja, mostra aí que sim, que os operadores econômicos autorizados têm uma vantagem competitiva, uma vantagem comparativa em relação a quem não é OEA. Além disso, foi um evento interessante, né, porque foi o maior evento transmitido pela Receita Federal. O nosso maior evento até então tinha sido o evento comemorativo de 5 anos do OEA, ano passado na Fiesp, né? Foi um evento bem grande, com cerca de 800 presentes. Só que agora, como estamos no mundo virtual aí da pandemia, teve um broadcast, aí, uma live ao vivo, houve mais de 4.000 participantes. E hoje nós já temos mais de 16.000 visualizações, ou seja, mostra que o tema repercutiu bastante dentro da comunidade aí que trabalha com o comércio exterior. Então, assim, da mesma forma que nós temos resultados positivos do Time Release Study, a gente vê que a gente tem muito a evoluir, né? Ele traz gargalos para ser atacados, vários desses gargalos já tinham sido mapeados pelo projeto Portal Único, e quando o Portal Único entrar, né, no ano que vem, muito desse tempo vai reduzir. Vai ser uma simplificação significativa, ainda maior, a partir do ano que vem, e com isso entra o nosso desafio aqui para quem gere o programa OEA, porque o programa OEA ele depende da atratividade dos seus benefícios. E se o benefício para quem não é OEA já vai ser reduzido, os tempos de quem não é OEA já vai ser reduzido, a gente tem que ser mais criativo para agregar mais benefícios no programa para atrair os operadores, né? Então, entra aí os nossos desafios. Eu acho que é muito da conversa que a gente vai ter aqui hoje para falar dos futuros benefícios, né? O que a gente pode fazer para o nosso programa ficar cada vez mais atrativo, né? No futuro. Bom, você pediu para fazer um nivelamento, né? Então, o que é o programa OEA, né? Para quem não conhece nada, eu imagino que a maioria das pessoas aqui já deve ter ouvido falar, então eu vou falar bem sucintamente. O programa OEA ele nasce de uma necessidade de todas as administrações aduaneiras de implementar um modelo de gestão mais eficiente, né? A gente vê que as operações de comércio exterior ela cresce numa proporção exponencial, tá? E a capacidade das aduanas com custos operacionais, a capacidade de contratação de pessoas é limitada. Então, mantendo a mesma tipo de controle feito tradicional pelas aduanas, né, que é um controle baseado em zona primária e um pouco em zona secundária, isso você vai cada vez ser mais ineficiente. Então, é necessário criar um modelo novo de gestão, né, que permita as administrações alocarem seus recursos de maneira mais eficiente. Essa demanda surgiu, já vem de longa data no mundo inteiro, né? E a partir do marco, né, em 2001, com o atentado nas Torres Gêmeas, isso houve uma revolução de lá até aqui, de como controlar melhor, né, e de maneira mais eficiente. E a ideia é o quê? É você estimular, né? Deixar de atuar de uma forma repressiva, né? Atuando de uma forma cooperativa, estimulando os operadores a adotarem boas práticas de gestão para diminuir os seus riscos, né? Reduzindo os seus riscos,
as aduanas podem focar os seus recursos nas operações que têm maior risco, né? Isso aí é um standard, não só das aduanas, né? Uma política, é um standard internacional de gestão. A OCDE fala muito sobre essa metodologia. Tem a famosa pirâmide de conformidade da OCDE, que é falada em todas as nossas palestras, né? E a gente vê que a própria OCDE ela tem alguns programas que é fora da área aduaneira, que usa o mesmo princípio, né? A gente tem um programa aí de Cooperative Compliance, que é para utilização nas administrações tributárias e não aduaneiras, que tem o mesmo princípio, ou seja, você define requisitos relacionados à boa gestão de compliance e quem atende aquilo vai ter benefícios. E isso aí permite você selecionar os bons operadores dos operadores desconhecidos de maior risco para você focar nesses operadores de maior risco. Então, o que o programa OEA faz é isso, né? Não só o programa aqui no Brasil, mas o programa no mundo inteiro. Hoje nós temos aproximadamente pouco mais de 80 programas só nas aduanas, né? A Organização Mundial de Aduanas definiu um standard que é seguido, que é o marco SAFE. A gente tenta seguir esse standard. Outros países seguem também, e a gente já tem mais de 80 programas OEAs no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente implementou o programa em duas modalidades, né, relacionado aos grandes riscos aduaneiros, né, que são os riscos relacionados à segurança da cadeia logística e os riscos relacionados a descumprimento da legislação aduaneira, né? Então, são duas modalidades com os requisitos específicos e quem atende esses requisitos, a gente fazendo as nossas validações, reconhecendo o atendimento desses requisitos, a empresa vai ser certificada e reconhecida como um operador diferenciado, um operador econômico autorizado e, decorrente disso, ele vai gozar de benefícios, né? Então, basicamente, essa é a ideia do programa, né? Então, aí a gente discute como implementar os requisitos, aí a relação entre os requisitos, o custo de implementação dos requisitos e os benefícios que são concedidos, né? E entra uma eterna balança para equalizar isso. A atratividade do programa, né, depende de da qualidade dos benefícios em relação àquilo que a gente está exigindo das empresas. Então, o programa hoje a gente tem 21, né, benefícios catalogados na Instrução Normativa 1598 de 2015, né, que define as normas do programa. Estamos tentando agregar mais benefícios sempre, né, para tornar mais atrativo. Esses benefícios, a gente fez uma análise no ano passado, né, uma consulta com os operadores certificados. 110 operadores responderam esse questionário avaliando a qualidade desses benefícios e a gente teve uma resposta bastante positiva, né? 83% dos respondentes avaliaram os benefícios do programa como benefícios bons, ótimos, bons ou muito bons. Ou seja, é uma avaliação bastante positiva, mas que também nos sinaliza aqueles benefícios que nós temos que melhorar, né? Além daqueles que nós precisamos agregar. E essa é uma discussão que a gente vem sempre tendo internamente de como agregar novos e bons benefícios relevantes, né? Então, acho que passo a palavra aí para não ficar falando muito, né? Para a gente bater bola aí. Então, eu passo a palavra para você e fico à disposição para continuar o bate-papo. Fabiano, excelente, muito obrigado. Para começar, já foi, né, um super aquecimento aí. Ser flamenguista como né, fez um bate-bola bom aí para começar. Aí, ó. Eu queria acrescentar só algumas informações, assim, né, um comentário importante do programa OEA. Falo sempre sobre ele como uma grande mudança de paradigma na relação entre a aduana e o setor privado, né? Uma grande mudança, uma mudança tanto do lado do setor público, dos auditores, quanto do setor privado, das empresas, de se aproximarem, né? E deixarem de ver um ao outro como inimigos e ficarem em postos oponentes, né? Em posições de confronto.
essa união ela gera ganho para todos. Essa união é uma união promovida pela Organização Mundial das Aduanas, né? Além do próprio marco SAFE, que trata desse pilar da relação que traz o OEA, né, como a questão da segurança da cadeia logística, como a conformidade, há outros compêndios, né, e um compêndio específico para promover a relação de parceria entre o setor público e o setor privado na Organização Mundial das Aduanas, passo a passo e lições, né, experiências para que as aduanas possam se aproximar, né, do setor privado para esse relacionamento, assim como o compêndio de gestão de risco, né, que traz toda aí uma estrutura normativa na OMA, e falar também que dentro do nosso ordenamento jurídico nós temos 2 diplomas internacionais, como já foram mencionados aí, estão diretamente ligados ao estudo, né, o Time Release Study, que é o Acordo de Facilitação do Comércio da OMC e a Convenção de Kyoto revisada da OMA. Né? Todos os 2 tratados internacionais em vigor no nosso país, assim como o GATT, no passado, entrou em vigor em 94, nós temos esses 2 tratados em vigor entre nós. E todos 2 trazendo como um dos elementos principais a figura do operador econômico autorizado, né? Como uma verdadeira resposta, uma solução, na minha opinião, das mais importantes para essa equação difícil que é controle, fiscalização, gestão eficiente, facilitação do comércio internacional, com tudo que essa facilitação internacional traz de benefícios para a sociedade como um todo. Então, o programa OEA é realmente uma resposta inteligente, eficiente a essa dicotomia aparente entre como controlar, como realizar uma gestão de risco inteligente para que eu possa ter um nível de canal verde, um nível de não inspeção física, um controle diferente e, ao mesmo tempo, assegurar que a transposição das fronteiras internacionais será feita com segurança, tanto do ponto de vista do aspecto físico, quanto do ponto de vista da conformidade, do cumprimento da legislação aduaneira. Então, eu também sou, como você disse, nós nos conhecemos e tivemos oportunidade de conviver em torno de algo que realmente é muito bacana, né, que nos entusiasma muito. Eu digo isso inspirado por 2 razões aqui básicas. Eu sou filho de ex-auditor da Receita Federal, um fiscal atuante, né, o Homero, e sou sócio, né, e amigo de muitos anos da Helena, que é consultora e ex-auditora da Receita. E vejo o quanto eles ficam entusiasmados com um programa que valoriza o cumprimento da legislação, o cumprimento das normas, né? Então, isso é muito bacana. E com isso eu já vou passar, então, a palavra para a ala feminina, inteligente e bonita da nossa live. Vou passar a palavra aqui para a Helena. Para apresentar a Helena, eu tenho aqui algumas referências. Ela é formada em Economia pela Universidade Federal do Paraná, ex-auditora da Receita Federal, atuou por 15 anos também com auditoria de operações de importação, chefiou a fiscalização aduaneira na Alfândega de Confins, foi chefe da DIANA, da Divisão de Administração Aduaneira da 6ª Região, e a função mais importante que ela exerceu, que tem relação direta com o programa OEA, ela foi chefe da Divisão de Gerenciamento de Risco Aduaneiro na Coordenação Geral de Administração Aduaneira em Brasília, na COANA. Então, ela sabe desse tema dentro da Receita enquanto esteve lá e hoje como consultora aí na vivência com as empresas. É legal ouvi-la aí, compartilhar os conhecimentos dela. E também a Flávia, que é administradora de empresas, pós-graduada em Controladoria e Finanças pelo FMG, tem 10 anos de experiência em comércio exterior e 12 anos na área financeira. E a Tatiana, ela representa aqui a Yangtze, que é uma empresa importadora e revendedora de produtos, distribuidora no mercado nacional, com uma vivência, é o ponto focal do OEA dentro da Yangtze. E a Tatiana Alves, que é a nossa convidada aqui, coordenadora de comércio exterior da Ferreiro. Né? O nome Ferreiro já nos dá logo uma água na boca, né? com a sua produção de chocolates deliciosa. E ela é formada em Direito, minha colega, tem 9 anos de experiência, aí, tem pós-graduação em áreas do direito, tem 9 anos de experiência em trade compliance e comércio exterior. Então, agora eu vou passar a palavra para a Helena, para ela aproveitar aí a presença das meninas e comentar um pouco dos aspectos práticos que elas estão vivenciando.
Agora sim, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui falando sobre esse programa tão importante que é o programa OEA, né? E foi interessante que o Fernando já fez essa introdução, o que a gente acaba deduzindo que eu tive muito tempo de receita, né? E gostaria de compartilhar com vocês o início, né? Desse programa de facilitação desse versus controle aduaneiro, né? E que teve início praticamente foi em 2002, né? Então, eu ainda estava na Receita e eu queria compartilhar essa vivência. Por quê? A gente faz uma reflexão, né, em relação aos benefícios versus o custo para as empresas, né, se certificarem no programa OEA. E muitas vezes a gente fica pensando, olha, eu poderia ter mais benefícios, né? Os órgãos poderiam ter aderido mais, os acordos de reconhecimento mútuo poderiam estar melhores, já que as coisas aconteceram desde 2002, né? Mas, por outro lado, aí vem a vivência, né? Eu realmente vivenciei o desafio de se implementar um programa que, na época, foi o antecessor ao OEA, que foi a linha azul, né? Em que se apresentou para a Receita aquele desafio de como vou facilitar e ajudar o fluxo do comércio internacional, mas garantir o controle aduaneiro. E esse desafio é maior ainda num país como o nosso, né? No Brasil, em que a gente tem tantas áreas de risco envolvidas, né? Então, a Receita ela precisa exercer o controle aduaneiro, né? Para evitar contrabando, narcotráfico, sonegação de tributos, tem que garantir o controle administrativo, tem que verificar o atendimento aos controles, né, de direitos aduaneiros. Quer dizer, é uma infinidade aí de assuntos e temas que a Receita precisa estar atenta. Então, vocês imaginem implementar um programa como esse no Brasil, né, em que se tem que chegar num equilíbrio aí, né? Quer dizer, a gente precisa facilitar, né, o fluxo, mas a gente precisa controlar, né, frente a tantos riscos assim. Né? Então, eu quis fazer essa introdução até como uma crítica a mim mesma, quando eu falo, puxa, mas não caminhou tanto quanto a gente gostaria, né? Mas, de fato, o desafio é muito grande, né, para a aduana brasileira. E vejam que, desde aquela época, 2002, a Receita vem se estruturando, houve um grande avanço, né, com relação aos sistemas informatizados, a qualificação profissional, né, que mais? As adequações à legislação tributária, né, vocês vejam que o diferimento de tributos, isso é uma coisa que vai ser muito boa para as empresas que são certificadas, mas imaginem as mudanças na legislação, não só aduaneira, quanto o regulamento do IPI, quanto de PIS, COFINS, etc. Né? Então, realmente, as coisas a gente vê que são complicadas, né? E imagine esse desafio para a Receita, e aí a gente já pensa o desafio com os outros órgãos de controle, né? Anvisa, IMAPA, etc. Quer dizer, a gente precisa que eles entrem no programa para que as empresas tenham, de fato, um ganho. Mas é aquela história, é complicado. Mas a gente vê que as coisas estão caminhando, a Receita ela está muito envolvida, né? E se a gente entra no site lá do programa OEA, a gente vê os avanços, o histórico todo, e aí a gente espera, de fato, né, que a gente tenha realmente aí, chegue nesse equilíbrio de benefício, né, com o custo que as empresas têm na implementação aí desse programa, né, na certificação. E outra coisa também que eu não posso deixar de colocar é o seguinte, né? Como que a Receita exerce esse controle frente a todas essas áreas de risco, sem o desenvolvimento do que é o mais importante, que é a gestão de risco. Né? Então, todo o trabalho da Receita foi baseado na gestão de risco. É a única forma de
administrar todos esses riscos, né, que nós temos aqui no Brasil. Diferente de outros países que estão mais focados na questão de contrabando de armas, de drogas, etc. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente colocar aqui. Bom, agora, se existe esse desafio para a Receita, né, que dirá para as coitadinhas das empresas, né, que precisam, que querem a certificação, né? E o que a gente percebeu, né, como consultor, e a gente já está trabalhando há quantos anos? Acho que 8 anos, mais ou menos, com isso, né? A gente chegou também a fazer um trabalho de auditoria para a linha azul, e interessante a gente colocar também que as coisas melhoraram demais. Hoje a gente acha ainda que os requisitos exigidos são grandes, são complicados e tudo, mas já houve um avanço. Na linha azul era uma coisa assim, nossa, era gigantesco o trabalho, né? Então isso também é importante a gente colocar sobre esse avanço. Mas mesmo assim, quando a gente chega nas empresas, né, elas têm um sonho, quero me certificar, né? E quando a gente começa a explicar os requisitos exigidos, né, no início tem aquele choque, né? Porque não se espera tanto detalhamento, né? As empresas, elas passam é uma verdadeira quebra de paradigma, uma mudança na cultura, né? Porque elas viam muito, as empresas ficam muito ali atentas às situações mais superficiais, né, da legislação. Mas quando a gente começa a passear lá pelos requisitos exigidos do programa, né, e a gente começa então a promover essa autoavaliação, né, por parte da empresa, elas realmente se levam aquele choque e falam, nossa, né? Então, elas veem que para usufruir de um benefício fiscal não é simplesmente vou trazer uma mercadoria com tratamento preferencial e ponto final. Não, precisa ter controles, né? A empresa precisa ter procedimentos específicos que garantam, né, a correta fruição desses benefícios, certo? Então, realmente, assim, é uma mudança, um choque, mas que com o tempo, né, a gente vai vendo o crescimento, e isso o quanto que é bacana, né? Então, o crescimento não só na melhoria dos seus processos, né, como no entendimento da legislação, né, e no entendimento e nas consequências pelo não cumprimento. Então, chega ao final, a empresa ela merece muito mais do que a certificação, merece até parabéns, como a gente dá os parabéns mesmo, porque elas promovem uma modernização, um crescimento muito grande. E é muito bacana eu como ex-fiscal, né, eu poder assim ajudar nesse crescimento, né, profissional e no entendimento da legislação, que é muito complexo, né? E, ao final, também, o que não se pode deixar de colocar é que mais importante do que ter a certificação é se manter nela, né? Então, a gente às vezes vê, não, vamos logo fazer isso, né? Vamos adequar logo nossos procedimentos para eu conseguir a certificação. Não, não é bem assim. Depois a empresa vai ser monitorada. Claro, numa perspectiva ali de colaboração com a Receita, né? Não é com aquele intuito fiscalista, mas a empresa precisa saber que ela vai ser monitorada e ela precisa rever os procedimentos sempre, né? Acompanhar para que haja um contínuo aprimoramento, né? E encerrando, né? Para poder dar oportunidade para, claro que isso também só é possível por meio da gestão de risco, né? Então, a empresa, da mesma forma que a Receita precisa gerenciar, né, os riscos através dessa ferramenta, assim como as empresas também. É uma forma de estruturar todas aquelas ideias e todos os estudos e todos os procedimentos que existem, né, para poder proceder o acompanhamento correto, né? Então, realmente, a gestão de risco é a chave, né? A chave para a gente vencer esses desafios,
tanto a Receita no lado dela, quanto as empresas, né, também por outro lado na parte delas, né? Então era isso. A gente tem pouco tempo, realmente a gente gostaria de falar muito mais, né? Mas eu vou passar a palavra à Tatiana, né, para ela poder dar o depoimento dela aí de como foi todo esse processo, né? E passar um pouquinho dessa experiência, né, para todos. Viu? Obrigada. Helena, tem alguns pontos aqui, algumas considerações que eu fiz enquanto você falava. A questão da adequação dos órgãos intervenientes, como a Anvisa e MAPA, por exemplo. A Anvisa hoje a gente já consegue fazer o licenciamento de importação enquanto a carga está viajando. Então, a gente teve um ganho aí de tempo nos processos de Anvisa, porque a gente tem o licenciamento de importação praticamente 100% dos processos liberados quando a carga chega no porto ou nos pontos aí de desembaraço. Agora, o MAPA, a gente ainda sente a falta de adequação aí do MAPA a essa automatização de processos. O MAPA, a gente precisa esperar a carga chegar no porto para conseguir emitir o licenciamento. Para processos que a gente tem licenciamento pré-embarque, por exemplo, de derivados de leite, a gente precisa fazer o licenciamento de importação e mandar fisicamente imprimir o documento, imprimir o DIPOA, imprimir vários documentos e enviar fisicamente para o MAPA conseguir visualizar o nosso licenciamento de importação. Então, depois até queria ouvir o Fabiano quanto a esse ponto, quanto a essa automatização dos órgãos intervenientes para aqueles que vão ser OEA, e mesmo os que não vão ser, hoje com o portal único, essa questão da gente ter que imprimir documento, imprimir um papel, um licenciamento de importação, que já está no Sescomex, para o MAPA conseguir visualizar, eu acho que ainda falta aí uns bons passos aí pelo menos desse órgão interveniente, que é o que eu hoje trabalho, são os dois, Anvisa e MAPA, o que falta para que eles cheguem nessa automatização de processos. Quanto ao que você falou aí de mudança de paradigma e de adequação dos procedimentos, eu também fiz algumas anotações aqui. De fato, é um aprofundamento bem importante na legislação, quando a gente vê os requisitos e que a gente começa a se aprofundar neles e adequar os procedimentos, é muito interessante. Eu adorei passar por esse processo. Foi realmente muito profundo em termos de conhecimento, tanto de legislação quanto de compliance. Foi muito legal. Acho que o direcional da consultoria foi fundamental nesse processo, esse auxílio, esse suporte, essa condução aí para entender os requisitos, acho que foi fundamental no processo. E um desafio que a gente teve foi de reescrever os procedimentos com um nível de detalhe bastante grande, para que quem se sente ali ou quem desconheça o processo consiga executar. Então, esse foi um exercício muito interessante. Acho que era isso que eu anotei aqui para falar. E aí eu queria também ouvir o Fabiano quanto a essa questão, principalmente do desembaraço sobre águas, MAPA, essa questão aí da documentação. Hoje a gente tem no Brasil lógico, está diminuindo, mas a burocracia, a documentação original, a questão de BL, a gente tem que apresentar o BL original para conseguir desembaraçar e retirar a carga do porto. Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa perspectiva aí futura
para a gente ter menos burocracia nesses processos. Vamos, para a gente dar sequência, a ideia seria agora ouvir a Flávia, né? E aí depois, quando nós passarmos lá para aquele último bloco, a gente volta com o Fabiano e aí tem certeza que ele já gravou ali as suas perguntas, né? E aí ele comenta, tá, Tatiana? Muito obrigado, viu? Obrigado, Helena, também. Vamos lá então, Flávia, é com você aí. Fernando, boa tarde. Boa tarde a todos, né, que estão participando aqui conosco. Agradeço, né, mais uma vez, né, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar participando dessa live com profissionais tão dedicados e experientes, né? E eu vou passar um pouquinho para vocês aqui da vivência da Yangtze com o processo OEA, né? Como que a gente visualizava isso no início e como que a gente vê isso hoje, né? Eu agarrei o processo OEA aqui, né, sabendo que os desafios seriam grandes, mas entreguei o processo com muita satisfação, porque o crescimento e né, da gente ver a evolução do processo e a evolução de qualidade nos processos da empresa traz uma satisfação muito grande, né? A Yangtze, ela sempre visualizou o OEA como uma tendência do mercado internacional, né? Então, um dos facilitadores, né, e que eu falo assim, as empresas que buscam por um OEA precisam ter essa mente, a diretoria, né, a alta gestão comprar essa ideia, né? E por a nossa diretoria acreditar nisso, né, e com o aval deles, nós startamos o projeto OEA e com todas as mudanças, né, adequações que fizemos internamente, a gente conseguiu perceber ao final um ganho muito grande, né? Como a Helena falou, no início realmente a gente assusta, né? Um dos desafios ou das dificuldades assim é a integração entre as áreas, né? Para você, né, conseguir explicar e passar para todos os integrantes, né, da empresa a importância e de uma forma didática mostrar a importância de cada departamento dentro dos quesitos e dos critérios solicitados para certificação, né? Então, assim, né, que envolve departamento de TI, RH. Então, muitas vezes a gente, né, no início, até por não conhecer todo o procedimento, a gente, né, faz alguns questionamentos, mas que no final a gente entende que faz todo sentido e a qualidade, a agilidade, a integração é um ganho muito grande, né? E alguns pontos que eu anotei aqui, que eu acho importante, quando nós fomos avaliar, né, aqui na Yangtze, startar o processo OEA, a gente tem alguns pontos, né, que são os pontos básicos, eu acredito que as empresas também sempre pensam, né, que é o investimento, né, a dedicação e o tempo. Então, de fato, existe o investimento, né, mas que esse investimento hoje a gente entende ele como uma recompensa, né, a dedicação que qualifica, né, e o tempo perdendo o que se ganha, né? Então, vale muito a pena o processo OEA, com grande satisfação que a gente entregou, que nós aprimoramos os nossos processos internos aqui e estamos muito felizes, né? E o que a gente imaginava, assim, no início, que era uma tendência, hoje a gente vê mais do que isso, né? A gente vê que o OEA, ele é o caminho, né? Ele é o caminho para o comércio global, né? E a gente está disposto aí, a gente vê o OEA como uma grande parceria, né, com a Receita, para que a gente possa, né, trabalhar de uma forma mais eficaz e com mais agilidade, com segurança e dentro das conformidades aduaneiras. Tá bom? Gostaria de agradecer e agradecer a todos aí que participaram, né, e que pensam em investir no processo, né? Eu acho que vale muito a pena,
e contar com uma empresa, com uma consultoria, com profissionais qualificados também, como a HLL, assim, foi primordial, né? Eu acho que nos ajudou muito, nos acrescentou muito e entregamos o processo com uma carga de conhecimento muito maior do que iniciantes. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Flávia, pelo testemunho aí, a valorização do quanto isso acrescentou para a empresa, como foi uma decisão interna, né? Isso é muito importante, a evolução nesse trabalho que vocês tiveram aí, que a gente percebe nitidamente como isso é um crescimento para a empresa, para a equipe, é um amadurecimento. Isso é realmente excepcional, né? Um trabalho que leva a empresa para um outro patamar. Exatamente. Parabéns aí a vocês, né? Nós temos aí a satisfação, nem era necessário que fosse assim, mas como muitas vezes a gente não tem a participação feminina aí, eu também queria aproveitar para fazer uma homenagem aqui, de viva voz, a uma pessoa importante dentro da equipe OEA da Receita Federal, que é a Elaine, que é a cara do OEA no Brasil inteiro, que divulga tanto o programa e que é responsável aí por uma série, espero que ela esteja aqui nos ouvindo, mas de toda forma fica registrada aqui a nossa satisfação de ter aí, porque realmente ela é uma pessoa que tem, ao longo desses anos, sido a cara do programa para o setor privado, né, e divulgando e trabalhando incansavelmente aí para dar conhecimento do programa. É muito bom, né, ter aí uma pessoa como ela, e no caso sendo mulher, que é uma homenagem aí também que a gente tem que estar sempre fazendo e valorizando, né? Eu vou passar a palavra agora e convidar para poder trocar uma ideia conosco, fazer os seus comentários, para um consultor que atua não só no seu país de origem, ele é colombiano, Miller Romero, mas também em países da América Latina, América do Norte. Miller tem um vasto currículo também, é engenheiro também de formação, mestrado em gerenciamento de risco e sistema de gerenciamento integrado, auditor internacional da BASC. Nós sabemos que os estándares da BASC em segurança da cadeia logística inspiraram o programa e são utilizados e reconhecidos pelo programa americano de OEA, o CITPAT. Então, o nosso colega convidado aqui, Miller, é uma pessoa experiente como auditor também da implementação de ISO 9001, 14001, 28000, 31000 de risco, de gerenciamento de risco. Então, vou passar a palavra para que ele possa compartilhar na sua língua natal, falando devagar para que todos possam acompanhar as suas experiências aí com gerenciamento de risco das cadeias logísticas, que é algo que no Brasil é uma cultura nova, que nós temos procurado trabalhar, desenvolver, e que é bem importante também ouvir aí as experiências estrangeiras. Então, Miller, por favor, fique à vontade aí para trazer a sua experiência para nós. Hola, hola a todos. Fernando, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Fernando, gracias. Gracias por la invitación. Nuevamente, pues hablarles de lo que es la gestión de riesgos para la cadena de suministro desde el punto de vista del operador económico autorizado. Entonces, realmente hablar de gestión de riesgos en la cadena de suministro no es que haya llegado con el tema del OEA. Hace mucho tiempo venimos gestionando riesgos en cadena de suministro con otras buenas prácticas que ya existían en el mercado. Hablo puntualmente, estaba 1996 cuando aparece por primera vez el BACS, que como una iniciativa inicialmente para un esquema de seguridad de la empresa Mattel en su cadena de suministro México-Estados Unidos. 1996, se traslada luego a Latinoamérica, luego viene CITPAT, con el atentado de las Torres Gemelas. El gobierno americano ve la necesidad de que las cadenas de suministro que finalizaban, de comercio exterior, que finalizaban en Estados Unidos, requerían una seguridad. Y entonces nace el programa CITPAT
para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro que llegaban a los Estados Unidos para evitar el tema del terrorismo. A partir del atentado de las Torres Gemelas, aquel fatídico hecho que marcó el mundo en temas de seguridad. En el 2005 aparece el marco SAFE, marco de seguridad de la Organización Mundial de Aduanas. Ese marco 6 tiene mucha influencia desde el punto de vista de CITIPAT, que ya era el estándar americano que planteaba un esquema de seguridad para las cadenas de suministro. Y desde que nace el CITIPAT, ya viene con el enfoque de gestión de riesgos en la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir esto? Que la mejor forma de asegurar una cadena es a partir de la gestión de riesgos. Si yo no sé gestión de riesgos, no puedo hablar de seguridad en una cadena de suministro. Si yo no sé gestión de riesgos, no puedo implementar un programa basado en gestión de riesgos de la cadena de suministro. Entonces, el marco SAFE, año 2005, crea la figura del operador económico autorizado. Lógicamente, el marco SAFE toma componentes de iniciativas que ya existían en temas de seguridad de cadena de suministro. Específicamente, CITIPAT de los Estados Unidos, que ya estaba desde el 2001. Entonces, nace el marco SAFE y luego viene la ISO 28000 en el 2007. La ISO 28000, con su norma ISO 28001, nace como iniciativa para darle cumplimiento al marco SAFE, a lo que pedía el marco SAFE en la figura del operador económico autorizado en su pilar de aduana empresa. Entonces, como ustedes saben, el marco 6 está recién actualizado, bueno, entre comillas, año 2018, tiene 3 pilares: aduana, aduana empresa y aduana gobiernos. Entonces, en el pilar de aduana empresa, viene desde el año 2005 la figura del operador económico autorizado, que realmente aparece en Latinoamérica como novedad. Por ahora, en el 2011 llegó a Colombia, pero ya está desde el 2005. Está la figura del operador económico autorizado funcionando en Europa desde el 2005. Y tenemos la novedad hasta ahora en Latinoamérica. Bueno, México está muy adelantado en el tema, tiene muchos OEAs, pero realmente la figura para nosotros es relativamente nueva. 2011 llegó a Colombia y está comenzando a llegar a Latinoamérica, está comenzando a llegar a Argentina. República Dominicana ya tiene varias empresas también autorizadas. Pero entonces a lo que quiero ir es que el tema de riesgos viene hace mucho tiempo y realmente por eso el marco SAFE lo establece, y el marco SAFE establece, la OMA establece que la gestión de riesgo no es solamente requerimiento para los OEA, sino también para las aduanas, tanto que lo exigen el tema de perfilamiento. ¿Cuál es la lógica de todo esto? La lógica de todo esto es que una aduana no puede comenzar a controlar a todos sus usuarios aduaneros, sino que tiene que manejar un perfil de riesgo. Y el perfil de riesgo, lógicamente, bajo el perfil de riesgo, lo más confiable son los OEAs, son los usuarios de confianza. Por eso es que las aduanas están obligadas desde el marco SAFE a ofrecer beneficios a todos sus usuarios aduaneros. A todos sus usuarios aduaneros que sean operador económico autorizado. Entonces, bajo ese enfoque, todas estas iniciativas, llámese VAX, llámese CITIPAT, llámese ISO 28000, llámese TAPA, llámese el operador económico autorizado, todas tienen el mismo objetivo: asegurar las cadenas de suministro. Y todas basan ese objetivo en la gestión de riesgos. En conclusión, si una gestión de riesgos es mal hecha en un operador económico autorizado, el operador económico autorizado queda mal implementado. Queda mal implementado y eso es un riesgo para la aduana, porque imagínense ustedes que las aduanas están dando beneficios por ser OEA, por ser un usuario de confianza, y si usted implementa mal un OEA, pues usted le va a quedar mal a la aduana. Porque también hay que mirar el lado malo, el bando malo, que es, ¿qué mejor para mí
desde el punto de vista de la delincuencia, utilizar OEAs para hacer delitos, porque tienen unos beneficios dados directamente por las aduanas. Y es lo que yo he estado viendo en varios países, que muchas veces el OEA toman el estándar o los requisitos que pide la aduana y los implementan con una pésima gestión de riesgos. ¿Qué están haciendo? Primero que todo, bajo el marco de la gestión de riesgos, los estándares OEA se deben adaptar a las fuentes y riesgos que tenga el usuario aduanero. Yo no puedo implementar los estándares OEA sin que estén ajustados a los riesgos que tiene mi organización. Entonces, mire que estándares OEA las aduanas los da, pero la aduana no conoce los riesgos particulares que tiene cada usuario aduanero. Por eso la gestión de riesgos aparece como primero en la planeación del OEA. Oiga, usuario aduanero, usted tiene que hacer una gestión de riesgos y a partir de esa gestión de riesgos tiene que implementar los estándares del operador económico autorizado. Entonces, Fernando, quiero mostrarle a usted aquí, si me permite compartir pantalla rápidamente. Si lo ven ustedes, esto es un trabajo de un OEA, de implementación de un OEA, donde yo mapeo inicialmente la cadena de suministro, porque si me piden hacer gestión de riesgos en cadena de suministro, lo primero que tengo que conocer es la cadena de suministro que poseo, ya sea exportador, ya sea agente aduanal, ya sea transportista, ya sea naviera, ya sea el terminal portuario, tiene que mapear su cadena. Y en esta cadena se identifican inicialmente las actividades que son aguas arriba, que son todas las actividades para el abastecimiento de materias primas o insumos, las actividades del core, que en este caso son las de color rojo, que son las actividades que ejecuta directamente la empresa. Esta cadena es de un agente de carga internacional en una operación de exportación marítima. Agente de carga internacional en operación marítima, en exportaciones. Y unas etapas aguas abajo. Entonces, una cadena de suministro, ya sea para ISO 28000, ya sea para ABAS, ya sea para el operador económico autorizado, ya sea para CITIPAD, para TAPA, para el STP de Singapur, cualquier iniciativa de seguridad en cadena de suministro, una cadena de suministro segura es a la que yo le he practicado la gestión de riesgos en todas sus actividades. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que las actividades aguas arriba son las que competen a nuestros socios de negocio o proveedores que nos abastecen las materias primas o nuestra materia prima como tal o nuestros insumos, lo que necesitamos. En este caso, esta empresa son las actividades que se hacen previo a que la empresa tenga contacto con la carga de exportación. Una vez la empresa tiene contacto directo con la carga de exportación, que es en el llenado del contenedor, comienza su core de negocio. ¿Hasta cuándo termina su core? Hasta que la empresa pierde contacto con la mercancía, o sea, la entrega en el exterior, dependiendo del término Incoterm en que haya negociado el servicio. Y después de que la entrega, tiene unas actividades posteriores a la entrega, como son el tema de la devolución del contenedor vacío a la naviera, temas de cobros y de cartera y toda esta parte. Entonces, cuando yo a todas estas actividades les aplico una gestión de riesgos, aquí vamos a ver la más pequeña para que se vea. Esto es una matriz de riesgos que yo le he aplicado a todas las actividades de mi cadena de suministro. Dentro de esta matriz están metidos los controles que me exige el operador económico autorizado, pero con la característica de que esos controles están atados, están amarrados a riesgos que tiene mi empresa. ¿Cierto? Entonces yo, en conclusión, estoy montando un modelo de seguridad de cadena de suministro primero para protegerme y también para cumplirle a la aduana, al operador económico autorizado. Esa es la conciencia que hay que tener, que cuando yo hago la gestión de riesgos en mi cadena de suministro, ¿cierto? Aquí tengo el análisis final de mi cadena, tengo todos los riesgos que yo encuentro en mi cadena. Esta es una cadena que tiene 24 riesgos en un proceso de exportación marítimo, de los cuales 7 hacen parte del apetito de riesgo
y 17 están por fuera y requieren controles adicionales. Estos controles adicionales que yo implemento, los tomo del operador económico autorizado, del estándar de la OEA, y los alineo a los riesgos. ¿Cuál es la falla que muchas veces se comete en la implementación de la OEA? Que el usuario aduanero toma los estándares y los implementa sin preguntar nada, sin hacer gestión de riesgos. Que el estándar dice que hay que hacer una inspección al contenedor, que el estándar dice que hay que usar sellos de seguridad para el contenedor. Lo hacen, pero nunca tienen conciencia de qué riesgos están mitigando al hacer ese control. Entonces, el usuario aduanero obtiene el OEA, pero no sabe de qué forma todo lo que hizo le beneficia como empresa y qué riesgos está mitigando. Por eso, y a pesar de que el OEA lo establece en su primera etapa, le dice, primero haga gestión de riesgos en la cadena de suministro y luego implemente los controles que pide el operador económico autorizado. Este es un ejemplo rápido de cómo, esta ya es la cadena como tal, de cómo una empresa puede tener N cadenas. En este caso ellos exportan vía marítima, hay otras empresas que hacen exportaciones vía terrestre, cruzando frontera, entonces las cadenas difieren dependiendo del contexto de la operación que yo ejecute. Y a partir de eso le aplico la gestión de riesgos. Para concluir, señores, si yo no hago gestión de riesgos, no tengo un OEA adaptado a mi negocio. Si yo no hago gestión de riesgos, no existe una justificación para un gerente, esos controles de OEA, ¿para qué me sirven a mí? Sino que solamente perciben que sacaron la autorización de la aduana, pero no perciben para qué más les pueda servir esa autorización o ser OEA como tal. Entonces, si no hay gestión de riesgos, el OEA está mal implementado. Si la gestión de riesgos no se hace a conciencia, el OEA no está adaptado a mi negocio y por ende no va a funcionar. Y entonces voy a terminar siendo OEA, pero contaminado. Siendo OEA, pero me siguen hurtando mis mercancías. Entonces yo realmente no tengo un sistema de seguridad de mi cadena de suministro eficaz, sino que simplemente tengo una autorización que me dieron por una visita que me hicieron, pero realmente yo no tengo un sistema de seguridad bien implementado. Por eso todas esas iniciativas que les hablaba de 28.000, de TAPA, del CITIPAD, todas hablan del enfoque de asegurar la cadena a partir de la gestión de riesgos. El OEA es una iniciativa más, que ahora está a cargo de la aduana, que ahora la tiene la aduana y la aduana tiene que gestionarla. ¿Por qué esta es más beneficiosa que las otras iniciativas? Porque aquí los beneficios los está dando directamente la aduana y cualquiera pues quiere eso, que la aduana sea el que me da directamente los beneficios. Mientras que cuando yo implemento estas otras iniciativas, yo tengo un sistema de seguridad, pero la aduana no me da beneficios directos por tener ese sistema de seguridad. Entonces, ahora sí teniéndolo, gano beneficios directamente de la aduana y soy un usuario confiable para la aduana. Y esto lo desea tener todo el mundo. Porque dígame, ¿qué exportador, qué importador no quiere tener una excelente relación con su aduana? Una excelente relación con su aduana es beneficio directo, es ingreso, es utilidades, es menos procedimientos, es más eficacia en la cadena de suministro. Por eso todo el mundo busca ser OEA. Por eso todo el mundo, porque la aduana tiene por obligación de la Organización Mundial de Aduanas, del Marco 6, otorgar beneficios al que implemente la figura del operador económico autorizado. Fernando. Perfecto, gracias, Miller. Muy bueno. O tema da segurança na cadeia logística é um tema muito bom. Obrigado. É um tema que merece toda a nossa atenção, é uma cultura que nós não temos no nosso país, não tínhamos. A preocupação muito mais voltada para os aspectos patrimoniais e com o programa OEA Segurança, que foi inclusive o que iniciou o nosso programa OEA em 2014, nós iniciamos uma cultura de cuidado de todos os operadores e são inúmeros os exemplos no Brasil de situações em que os OEA Seguranças já contribuíram com a Receita Federal para a identificação de ameaças, de
tráfico, localização de droga, são pontos relevantes dentro dessa realidade do OEA Segurança. E, como você já disse, Miller, é relevante ressaltar que o programa OEA não traz benefícios e não é do interesse apenas dos operadores privados. É uma ferramenta valiosíssima para a Receita Federal, otimizando o seu recurso humano, o seu recurso material para exercer a sua função, que é o controle aduaneiro, principalmente com tantos focos, com tantas necessidades de controle da aduana moderna, que não se limitam nunca só a questões de arrecadação tributária, mas um leque muito maior ligado à segurança e às ameaças em geral. Eu vou destacar aqui, antes de passar a palavra para o Fabiano, algumas informações que outro dia o xará, né, do Fabiano Diniz, o Fabiano Coelho, inspetor da Receita Federal do aeroporto de Viracopos, trouxe a público em relação a dados de apurações e verificações que têm sido feitas no Aeroporto Internacional de Viracopos de extremamente interessantes. No universo de 1.200 a 1.400 declarações de importação registradas por dia no aeroporto, cerca nas operações, 55% delas, no caso do aeroporto de Viracopos, são registradas por operadores OEA. 55% delas são registradas por operadores OEA. A cada 10 declarações de OEA registradas, apenas 2 apresentam irregularidades, enquanto as registradas por operadores não OEA, numa amostragem, 6,5 apresentam irregularidades. Das irregularidades dos OEAs, praticamente todas, 90%, dizem respeito ou à descrição incorreta ou a uma discussão de classificação fiscal de NCM. Enquanto nas infrações identificadas nas declarações registradas por empresas não OEA, 6 vezes mais ilícitos são encontrados, gerando autuações e cobrança de valores num percentual muito maior. O que esses dados revelam no Aeroporto Internacional de Viracopos? Que a gestão de risco inteligente, ela permite exatamente que eu separe o joio do trigo, que eu tenha um operador mais confiável e que a ele eu dedique menos tempo no controle, um controle mais inteligente, menos físico e mais do seu processo, e eu dedique a minha capacidade operacional, minha estrutura física, meu tempo, meu recurso humano e material para a fiscalização daquelas empresas que não são OEA, porque ali realmente existem mais irregularidades. Então, isso também vem sendo reconhecido. Eu fui hoje ao site da Receita Federal atualizar dados estatísticos do programa OEA e vendo a curva de crescimento e a quantidade de empresas que já estão certificadas dentro do nosso programa OEA, vendo aqui que nós temos quase 500 empresas, 500 funções certificadas, representando mais de 20% já das operações, um pouco mais de 20% das declarações registradas no Brasil sendo feitas por empresas OEA. Esse número vem aumentando e aumentou de forma progressiva, e no último ano a Receita conseguiu eliminar um estoque grande de pedidos OEA que estavam ainda aguardando análise, fazendo com que essa curva entre os pedidos feitos e a guarda, o tempo para análise, ela convergisse. Hoje nós temos um estoque de apenas, pelo menos o dado até 30 de abril, de 78 pedidos aguardando análise, para um universo muito maior de pedidos que foi feito, cerca de 252 pedidos foram feitos no último ano. E agora também, isso vai ser um comentário também que certamente o Fabiano pode confirmar, aí a Receita vai fazer a análise virtual. É um ponto que eu vou deixar aí para o Fabiano poder comentar. Então, são medidas e os benefícios cada vez vêm sendo maiores, né? Porque existe uma demanda internacional também
dentro do compromisso assumido pelo governo brasileiro com o Acordo de Facilitação do Comércio, para que nós entreguemos mais benefícios, para que nós sejamos mais, no programa, ofereçamos ainda mais benefícios para os operadores OEA. Então, é como se diz, já foi dito, né? A questão de ser um OEA é uma decisão do momento de selo, e quanto mais rápido, melhor, porque a gestão de risco e o controle aduaneiro ele vai ser sempre melhor na medida que nós tivermos esses operadores com esse reconhecimento por parte da aduana. Fabiano, por favor, a palavra é sua para tratar aí das atualidades. Eu vou dizer que talvez esse seja o momento mais esperado da nossa live, o seu comentário, as suas informações sobre os estudos que têm sido feitos para o marco legal do OEA, para as novidades que nós podemos esperar, as análises em relação na questão mundial aí com o modelo do OEA para o futuro 2.0, enfim, por favor, fique à vontade para trazer a sua contribuição tão importante aí para nós. Ok, obrigado, Fernando. Sim, vou falar. Eu só queria fazer antes alguns comentários em relação às falas que me precederam aí, né? Em relação ao que você acabou de falar, né, da certificação remota, de fato é verdade. Estamos fazendo alguns testes, né? Ainda é algo experimental. A pandemia causou um impacto nas certificações. A gente realmente tinha um estoque de certificação que estava em dia praticamente, né? O nosso tempo médio de estoque que a gente mede mensalmente, ele tinha caído bastante. A gente estava concluindo as análises de certificação dentro do prazo estabelecido da ANN, veio a pandemia e comprometeu tudo. Por quê? Porque a certificação demanda uma validação física, demanda uma visita na empresa para conhecer de que forma ela faz o gerenciamento dos seus riscos, que foi muito abordado nas apresentações anteriores, né? Então, sem a visita, comprometeu o encaminhamento desse processo. Então, da mesma forma que a gente viu esse problema, né, a gente está num momento de soluções inovadoras, né? Nós estamos conversando aqui para mais de 100 pessoas, né? E cada um em um local diferente, né? Ontem teve um evento que teve mais de 4.000 visitas ao vivo, né? Ou seja, não aconteceria se não fossem as ferramentas digitais, ou seja, as ferramentas digitais estão permitindo uma transformação. Como você já falou algumas vezes, né? Guerras, pandemias e revoluções causam transformações na forma da gente agir. Bastante internamente na Receita Federal, mecanismos de comunicação remota, né? Aplicativos que estão literalmente transformando a forma da gente se comunicar internamente. E o que impede da gente usar essa tecnologia, né, para agregar valor dentro do nosso processo de trabalho. Então, no processo de certificação, a gente está fazendo um teste com validações virtuais, né, na plataforma Teams da Microsoft, inicialmente na modalidade de OEA conformidade. Tá? Segurança por exigir uma visita e conhecer o estabelecimento é mais complexo. Então, nesse primeiro momento, estamos fazendo um teste na certificação de conformidade. E anteontem tivemos a primeira empresa que foi certificada. A primeira emissão de um ato declaratório de certificação foi emitido anteontem, aí na sua terra, em Minas Gerais, né? pela equipe de Minas Gerais. Então, foi algo inovador e a gente acredita que isso vai deixar um legado dentro da certificação OEA. Dito isso, aos comentários, né? Então, assim, o Miller falou muito bem da questão de gerenciamento de risco na cadeia logística, né? A Helena falou de gestão de risco, como que isso é interpretado pelas empresas, né? E que foi um choque. Eu anotei aqui a palavra choque que ela colocou, né? Quando ela vai assessorar ou dar consultoria às empresas que querem ser certificadas. E eu digo que esse choque não é só no setor privado, esse choque aconteceu também no setor público, né? Vem parte desse amadurecimento e desenvolvimento e mudança de paradigma, né? Por que a gente vai dar benefício se ele gere melhor seus riscos? Ele pode continuar cometendo erros.
sim, ele pode continuar cometendo erros, mas a probabilidade desses erros serem cometidos é menor. Por conta disso, a gente pode dar um tratamento diferenciado. E quando acontece esse erro, quando erros acontecem, a gente, por conhecer o operador e ter uma abordagem cooperativa com ele, a gente acredita que a gente pode tratar esse problema de uma forma diferente, que não seja a forma tradicional, parando a carga e tendo uma interrupção do fluxo logístico, né? Então, dá para tratar de outra forma, economizando um precioso recurso operacional que pode ser alocado em atividades de maior risco, né? Como o Fernando acabou de citar, né? Eu tenho o exemplo de Viracopos, mas isso é no Brasil inteiro. Operadores OEAs têm menor risco, e isso reflete em menos erros identificados em zona primária. Então, isso é no mundo inteiro, e essa é a lógica do modelo, né? Então, foi um choque no setor público, né? Desde a época do Linha Azul, né? Hoje a gente está bem mais amadurecido nesse contexto, e imagino também que seja um choque para quem está iniciando no programa EA, quem está começando, tem o primeiro contato com os requisitos de certificação. Isso se deve a uma baixa, realmente a gente tem que reconhecer que existe uma baixa cultura de gerenciamento de risco no Brasil, principalmente na seara aduaneira. A gente cita como exemplos, né? É normal que você, quando quer fazer uma importação, você contrata uma comissária de despacho ou contrata um despachante, e os seus parâmetros, né, de contratação normalmente é custo. Normalmente é custo. Quem é o mais barato, isso é caro. Você não está preocupado do que aconteceu naquele despacho. Você não está querendo procurar o melhor, que vai cometer menos erros, né? E se houve um erro de classificação, e você deixa por conta do despachante, você só quer que a carga chegue no seu estabelecimento, né? Isso não isso aí é risco, isso aí tem que ser gerido. Você tem que saber quem é o despachante que você está contratando, o que ele está fazendo, como que ele está classificando, se a mercadoria teve alguma exigência durante o processo de despacho, se teve exigência, por que isso aconteceu, o que você pode fazer para que aquilo ali não aconteça mais e como você vai gerir daqui para frente esse risco, né? Então, a gente está falando de gerenciamento de risco. Quando a gente fala de segurança da cadeia logística, a mesma coisa. Como é que você contrata um agente de carga, né, ou um transportador para levar a sua carga de exportação, e você vai saber que ela chegou no destino e você vai receber aquilo ali. Mas e se você entrega aquela carga, a carga para num ponto, né, antes de chegar no porto, e ela é contaminada e inserem drogas na carga, né, e aquela carga vai para os Estados Unidos sem você saber que a sua carga foi contaminada? A gente está falando aí de gerenciamento de risco da cadeia logística. A carga contaminada, chegando lá, é o nome da tua empresa, é o nome do Brasil que foi encontrado cargas originárias, contaminadas com drogas provenientes do Brasil. O que a gente pode fazer para isso evitar? Isso é gerenciamento de risco. Esse é o tipo de preocupação que o programa OEA quer incutir nas empresas, para que elas reflitam e adotem procedimentos de controle para que isso seja evitado. E, apesar desse choque inicial, o que nós temos notado é que o resultado final, né, desse processo de qualificação para ser OEA é muito positivo para as empresas. A gente tem agora aqui 2 relatos de 2 empresas que passaram por isso, né, e saíram entendendo que, depois dessa autoavaliação para ser OEA, elas cresceram, aumentou a qualidade da empresa. E é exatamente isso que a gente quer. O que a gente reconhece a baixa qualidade, a baixa maturidade cultural no que se tange a gerenciamento de risco, mas o que o programa quer é fomentar essa cultura. E os números mostram isso. A gente poderia, por conta dessa baixa cultura, indeferir quase todos os requerimentos. Não está o ideal. O ideal nunca vai ser atingido. O que a gente quer, você atinge o mínimo, e a gente acredita que você vai melhorar ao longo do tempo. E é isso que os resultados das nossas certificações mostram. 70% das empresas que apresentaram o requerimento de certificação OEA até hoje foram certificadas. São empresas que demonstraram que comprometimento da alta administração com os princípios do programa e integração de todas as áreas para ter gerenciamento de risco nas suas atividades. Isso é um grande passo para você ser certificado.
Deficiências sempre vão ter. Então, o resultado das nossas validações são o quê? Achados de pontos a melhorar. E é isso que a gente vai verificar. 70% das empresas são certificadas, 30% são indeferidas. Dessas 30, tem muita empresa que não deveria nem ser OEA. São aquelas que apresentam o requerimento para ver se passa. Essas nem apresentam de novo. E daquelas 30 que, por algum motivo, foram indeferidos, porque realmente tinha algo a melhorar, elas implementam as melhorias e apresentam um novo requerimento. E das que reapresentaram, 100% até hoje, a gente não tem nenhum caso de quem foi indeferido 2 vezes. Ou seja, demonstra que a empresa que quer melhorar e continua trabalhando para melhorar, ela consegue certificação. E depois de certificado, ela tem que mostrar que continua querendo aperfeiçoamento, né? Então, isso aí é algo que a gente trabalha muito internamente, a gente tenta passar para as empresas nas validações, e os números mostram que o que a gente quer é fomentar o crescimento dessa cultura de gerenciamento de risco. A Tatiana fez algumas perguntas que eu anotei, né? Ela falou da questão da automatização para a OEA, que se refere a papel, utilização de papel, né, no despacho. Veja, esse é um ponto que não é específico do OEA, né? Tem o Acordo de Facilitação de Comércio, que foi internalizado no Brasil no ano passado, tem um artigo que fala exatamente disso, da utilização de documentos digitais dentro do processo aduaneiro, né? A gente tem uma lei que fala da utilização de documentos digitais, que foi regulamentado por um decreto. A posição da COANA, né, é de interpretar que isso aí é permitido, a utilização de documentos digitais, porque está na lei, está no Acordo de Facilitação de Comércio, né? Foi emitido alguns atos do Siscomex indicando nessa linha de aceitação dos documentos digitais, mas isso já tem algumas empresas se sentem inseguras de um posicionamento oficial da COANA, tá? Apesar de ter sido emitido um ato declaratório para fins de liberação no despacho, né? Então, a gente tem alguns questionamentos relacionados a isso, mas a diretriz sim, utilização de documentos de digitalização está no Acordo de Facilitação de Comércio, vai ser implementado, deve ser aceito, né? Quem se sente inseguro pode entrar com uma solução de consulta para ter um respaldo jurídico, né? Mas nós acreditamos que o caminho é, sim, digitalização, porque é uma forma de desburocratizar, mas isso não é só para o OEA, tá? Isso aí é para todos os operadores, ok? Foi perguntado também sobre a questão das anuências do Anvisa e MAPA. Anvisa e MAPA, a gente tem um projeto específico de integração do OEA, né, com os outros órgãos, de que os outros órgãos adotem essa política de gerenciamento de risco, né, e, reconhecendo os operadores OEAs, concederem benefícios para esses operadores em cada um desses órgãos. Então, a gente tem 5 órgãos que nós estamos trabalhando, né, isso aí é uma diretriz da OMA, isso aí é uma exigência dos nossos operadores, que são muito... nos demandam muito por benefícios relacionados aos órgãos, mas é uma iniciativa que está avançando, né? E a gente está investindo bastante nesse avanço, porque a gente reconhece que integrar os órgãos é uma forma de agregar benefício ao nosso programa e fortalecer o programa e, com isso, incentivar política de gerenciamento de risco, que é o que, no fundo, nós queremos incentivar. Então, está em andamento, a gente está envolvendo o nosso fórum consultivo, as empresas que forem certificadas podem entrar em contato com o nosso fórum consultivo. O fórum consultivo é um canal de comunicação que a equipe OEA da Receita Federal tem com todos os operadores certificados são membros do fórum consultivo, né? E esse fórum consultivo tem um mecanismo de comunicação interna, né? A gente tem na página da Receita orientações sobre como participar e como sugerir melhorias do fórum consultivo. Ela citou a questão do particular dela, do licenciamento. Demandas dos operadores OEAs devem ser encaminhadas para o fórum consultivo e o fórum consultivo vai encaminhar essas dúvidas diretamente para a equipe desenvolvedora do módulo OEA, Anvisa, MAPA, do Exército,
em metro, que são os anuentes que nós estamos dialogando. Tá? Sobre a Flávia falou, né, da observação em relação à Flávia, falou da experiência dela, né, da integração das áreas da empresa, do apoio da alta administração. É exatamente isso que a gente busca. Então, o que a gente busca da empresa? É reconhecer isso, é reconhecer que a empresa como um todo está integrada buscando o aperfeiçoamento. Quando a gente reconhece isso, é grande chance dela ser certificada. Então, é exatamente isso que a gente fomenta. Hoje o programa está crescendo, né? A gente tem cerca de 380 empresas certificadas, representam cerca de 25% do nosso volume de declarações de importação e exportação, e a gente acredita que pode aumentar. A nossa meta é atingir 50%, que é o número aí de países mais avançados. Então, nós temos como condições como chegar lá, desde que consigamos agregar novos benefícios. Aí eu entro na questão que o Fernando falou, que benefícios seriam esses? Né? O que a gente está falando aí? Né? Então, a gente é muito questionado sobre o marco normativo do OEA. Né? Porque o marco normativo é uma forma de conceder, legitimar benefícios novos. Não só isso, é uma forma de aumentar a segurança logística a segurança jurídica do programa. Hoje o programa, a IN está fundamentado no decreto lei 52, né, decreto lei 52, mas a gente entende que trata de facilitação, mas a gente entende de simplificação de procedimento aduaneiro, mas a gente entende que a gente precisa de um marco normativo mais importante. Né? A gente teve problema, né, da retirada dos despachantes aduaneiros do programa. Né? Isso se deveu porque houve um questionamento muito grande de que não poderia haver diferenciação entre despachantes por eles serem pessoas físicas. Né? Então, esse argumento foi acatado pelo judiciário. Isso fez com que a gente tivesse que certificar muitas empresas só porque eram despachantes, né? Ou seja, não por ter reconhecido a adoção de práticas de gerenciamento de risco, mas só porque eles eram despachantes. Então, isso aí era contrário ao conceito do programa. E como isso aí começou a aumentar, nós tivemos que tirar, infelizmente, os despachantes aduaneiros do programa. E a nossa premissa era, quando nós tivemos um respaldo legal mais forte, nós voltamos com ele, que aí a gente fundamenta numa lei, né, e diz, olha, temos agora uma lei que respalda que nós podemos fazer diferenciação de despachante conforme os conceitos do programa OEA. Então, é a nossa intenção retornar com os despachantes OEA ao programa. Era a nossa ideia inicial, até porque a OMA diz que você gerir cadeia logística, você tem que incluir o maior número de empresas, de tipos de operadores diferentes. Quanto mais você inserir, maior você vai ter conhecimento e maior gestão de risco você vai ter. Então, é uma diretriz, a gente entende que o marco normativo vai dar essa segurança para a gente, incluir novos intervenientes. E ele também traz a inclusão de um benefício importante que também está no AFC, que é o diferimento de tributos. O texto já passou pela COANA, tá? Não está mais na seara da Subsecretaria Aduaneira, ele já foi encaminhado para o secretário e nós esperamos que isso aí seja aprovado o texto e encaminhado para tramitação no Congresso. A gente entende que o momento é favorável, né, porque é uma agenda, o programa trata de uma agenda de simplificação, facilitação aduaneira, né, de comércio exterior, e o momento dessa pandemia, né, nada melhor do que você fomentar uma agenda que é compatível com o crescimento econômico, né? Ainda mais você falar de diferimento de tributo, ou seja, manter, você favorece o fluxo de caixa das empresas no momento crítico. A gente entende que essa medida provisória tem tudo para tramitar rapidamente no Congresso e até o final do ano a gente ter uma aprovação dela. Tá? Então, essa é a situação do marco normativo.
Além disso, temos outras iniciativas. Uma outra iniciativa que eu considero bastante importante os testes que nós estamos fazendo relacionados ao despacho a domicílio, né? O despacho a domicílio é também um dos 7 benefícios que constam lá no EFC, né? Que o operador certificado ele pode escolher ter a sua carga, quando selecionada para inspeção, dentro do seu estabelecimento, ou seja, ela pode entrar, né? E se não for selecionado, ela passa direto. Se for selecionado para inspeção, ela leva até o seu estabelecimento, né? Ela é um operador certificado, é um operador que tem gestão de risco, ela leva segurança, né? Então ela leva até o seu estabelecimento e lá será feito a inspeção. Isso está no AFC e nós estamos testando, né? Em 2 etapas. A primeira é uma autorização da entrega antecipada para os despachos, junto com inspeção remota, com as ferramentas digitais que nós temos hoje. Então, isso permitiria que a gente implementasse esse benefício que é bastante interessante e é um benefício, tanto é que ele está no EFC. Esse é um benefício que a gente pode utilizar também junto com os órgãos integrados, né, com a Anvisa e Mapa, e todos os demais órgãos, ou seja, precisa de alguma inspeção de qualquer um dos órgãos no estabelecimento do operador econômico autorizado, que foi certificado, porque lá eles nos asseguram que aquilo ali esse procedimento pode ser feito lá com segurança. É um procedimento já adotado na Europa, né? E que eu acho que a gente tem tudo para adotar aqui no Brasil. Então, a gente avançaria bastante em relação ao que está previsto no AFC, que é o que a gente quer. Alinhar o nosso programa com diretrizes internacionais. Falei o SAFE, o AFC, é o que a gente preconiza aí. Bom, para os demais intervenientes, né, a gente tem algumas ações relacionadas ao transportador, trânsito, né, dispensa de etapas em trânsito, já existe no ato declaratório executivo número 3, 2020, já permite dispensa de etapas de trânsito em operações de trânsito de mercadorias, né? Então, já existe. A gente pode melhorar, né? Então, existem algumas iniciativas locais trabalhando sobre isso, mas a ideia é incluir operadores distintos e conceder mais benefícios para os operadores. Essa eu acho que é a diretriz. Tá? A gente tem dificuldade de operacionar muito deles, mas tudo caminha nessa linha de incluir mais operadores e conceder mais benefícios. O SAFE, a gente tem uma lista exemplificativa bastante grande de benefícios, né? E é uma questão nossa de conseguir implementar. O Fórum Consultivo está aí para captar todas essas sugestões e nos estimular a implementar. Não sei se tem alguém do Fórum Consultivo ouvindo a live, mas é essa a ideia. Tá? Tem algum outro benefício que a gente cita aí, né? O Coelho cita várias vezes, a priorização de restituição, né? Para a OEA. Isso aí está lá no SAFE. A gente teria, em tese, alguma certa facilidade, porque nossa aduana é junto com tributos internos, potencial de oferecer também. Ou seja, tem vários benefícios em estudo, mas o principal que a gente entende seria, no curto prazo, o diferimento de despacho a domicílio. Não sei como é que está meu tempo. Então, deixa eu aproveitar, agradecer já de antemão aí as informações, sua fala clara e assertiva em relação a todos esses pontos, e fazer algumas perguntas aqui que o nosso público está trazendo. Tá? Nessa inclusão de novos intervenientes e benefícios, é uma dúvida sobre a inclusão, o aspecto das tradings, inclusive pela representatividade das operações que elas realizam. Como nós já temos uma alteração na norma, na IN 1598, em relação ao artigo 4º, quando trata da importação por conta e ordem, que ficou melhor, mais bem esclarecido esse aspecto, e aí nós temos a inclusão efetivamente da trading. E a outra pergunta que foi feita aqui pelo Elson, nosso colega Elson Ferreira,
que pergunta sobre o modelo, o marco normativo. Você mencionou que, a princípio, é uma proposta de medida provisória, é isso? Instrumento legal que deve vir? Então, essas duas perguntas, por enquanto, aqui. Tá, sim. Sobre o marco normativo, sim, o nosso encaminhamento inicial é por uma medida provisória, mas, chegando na Casa Civil, vai depender da avaliação política de qual vai ser o melhor instrumento de tramitação no Congresso. A nossa sugestão é que seja por medida provisória, né? Até por conta do cenário pandêmico, do impacto econômico que isso pode ter, principalmente o diferimento dos tributos. Vai por essa linha e alinhamento com a Acordo de Facilitação de Comércio e tal. Mas não dá para garantir, tá? Mas esse é o nosso encaminhamento, pelo menos da administração aduaneira, da coordenação de administração aduaneira. Sobre as trades, de novo, a nossa intenção, a intenção da COANA é incluir a maior quantidade de intervenientes logísticos possíveis. Isso aí não é só do Brasil, isso aí é da OMA. Isso aí, o OEA 2.0 preconiza isso. Acontece que essa inserção tem que ser de acordo com a característica de cada um dos países. Tá? Aqui no Brasil, as trades têm uma relevância realmente bastante importante, né? E a gente tem interesse de atingir 50% do nosso volume de comércio exterior. É muito difícil a gente atingir isso sem incluir importantes players. E as trades estão nessa lista. O que acontece é que o nosso sistema hoje, o Siscomex, é um sistema antigo. E ele tem dificuldade de reconhecer e permitir uma gestão de risco transacional. Ele tem dificuldade de permitir que a gente tenha capacidade de gerir riscos de operadores não certificados das trades. Então, o que a gente queria é permitir a inclusão das trades no programa com a atualização do sistema. O sistema, ano que vem, vai ser implementado do INPE e ela vai nos dar uma capacidade de gerenciamento de risco transacional muito grande. Então, seria um momento propício para a gente incluir as trades. Então, a gente sempre fala, as trades estar no nosso radar, mas no momento, a ideia manter as trades fora. Isso com certeza. Perfeito. Fabiano, uma outra pergunta que foi feita aqui pelo canal do YouTube. A pergunta é a seguinte: transportadora, a Carla Borges é que fez essa pergunta. Uma transportadora que tem 6 anos de atividade no Brasil começou a fazer transporte de cargas importadas, retirando dos portos e aeroportos. Ela já pode se certificar? Há 10 meses que ela começou a fazer o transporte de carga importada, né? Uma pergunta aí de um critério de admissibilidade, né? A empresa já existe há 6 anos, mas a operação de comércio exterior dela de transporte tem 10 meses apenas. E aí ela está questionando se ela já pode se certificar. Essa pergunta, na verdade, a resposta lá tem que ter 24 meses de atividade dentro daquela modalidade em que o interveniente atua, né? Então, ela ainda tem que aguardar um pouco aí, salvo melhor juízo, dentro da legislação, ela não tem essa possibilidade ainda. Exatamente. O requisito de admissibilidade exige um período prévio de atuação na função qual ela quer ser certificada. Se ela quer ser certificada como transportador, né, ela tem que ter 24 meses, pelo menos. E por que isso? Porque a gente está querendo avaliar a capacidade dela gerir riscos dentro daquela atividade. Então, a gente pede um período de exercício para que ela tenha capacidade de reconhecer os riscos daquela atividade e nos demonstrar que ela implementa controles para gerir aqueles riscos. Então, 24 meses é o período mínimo definido na instrução normativa. Antes de passar até para uma conversa que eu gostaria de convidar a Helena para participar também sobre a questão do modelo do OEA 2.0, para a gente fazer um comentário sobre esse ponto também, né? É uma pergunta que veio também da Fabiana Frigério. Aí, ó. Ela pergunta o seguinte, em relação às empresas de pequeno porte, Fabiana. Ela fala o seguinte, ó,
gostaria de sugerir, se houver oportunidade, que abordem sobre a implementação do OEA para pequenas empresas que, mais do que nunca, precisam e devem se abrir para o mercado exterior. Eu sei que isso também é uma recomendação em relação às pequenas empresas, às empresas de médio porte. Esse é um bom comentário aqui da Fabiana para você também abordar aí, por favor. Perfeito. Assim, esse é um outro... A OMA vem discutindo muito, né, recentemente, as discussões da Organização Mundial de Aduanas de como tornar os OEAs, padronizar a implementação dos programas OEAs em todo o mundo para facilitar a sua integração de uma forma que, globalmente, a gente tenha maior capacidade de ter cadeias logísticas seguras, né? E isso deve ser uma abordagem inclusiva para todos os operadores, independentemente do porte. O delimitador, o que vai guiar a participação desses operadores nessa cadeia global segura, não é o seu porte, mas sim a capacidade dela gerir seus riscos, né? Então, sim, um dos pontos é exatamente incluir pequenas e médias empresas. A gente já faz um adendo aqui que, quando a gente migrou do Linha Azul, o Linha Azul era um programa, de certa forma, vou chamar de elitista, né? Um programa que fazia essa diferenciação. Muitos programas OEAs no mundo ainda fazem essa diferenciação. O programa OEA tirou todas essas travas. Você não precisa ter quantidade mínima de funcionários, você não precisa ter volume mínimo de importação nem de exportação, você não precisa ter um patrimônio líquido mínimo, você precisa demonstrar que você gere os seus riscos. Então, o nosso programa não é muito diferente conceitualmente do CTPAT, que também não tem trava e tem 11 mil operadores lá. Boa parte são o que eles chamam de mom and pops, empresas familiares, ou seja, pequenas e médias empresas. Então, assim, conceitualmente, empresas de pequeno porte, elas são bem-vindas no programa. Aí eu volto àquele ponto inicial da questão cultural, né? Apesar de ser pequenas, as empresas têm deficiência cultural. A deficiência cultural afeta até as grandes empresas, o que dirá as pequenas empresas. Então, eu acho que o que impede hoje as empresas, pequenas e médias empresas, de serem certificadas é uma falta de gerenciamento de risco, é uma falta de investimento, né, nesse conceito, né? E eu acho que, dentro de algum tempo, empresas menores vão se certificar, porque não existe essa trava. E as empresas vão ver que não é nenhum tabu ser certificado, tá? Aí, entrando no OEA 2.0, né? São 11. Essa é um dos diretrizes do documento que a OMA está implementando, que é o OEA 2.0, que é o que deve guiar todos os países a implementar os seus OEAs. Né? São 11 diretrizes, né? Então, a gente tem definição de requisitos mínimos, né? A gente tem a questão do papel da OMA como validador dos programas. A gente implementou nosso programa não foi validado por ninguém. A gente valida as empresas, mas ninguém validou o nosso programa para ver se ela atende. A gente, né, informou que a gente atende os requisitos do safety, mas a gente não foi validado. Essa falta de validação, não só no nosso país, como em todos os países, fazem com que cada país implemente de uma forma e dificulta a padronização. Se dificulta a padronização, os programas não são totalmente compatíveis, né? E isso impacta em quê? Custos para reconhecimento mútuo entre esses programas, que é um outro benefício para todos os operadores. A gente quer formar uma cadeia global segura. Então, todos os programas têm que se reconhecer. E esse reconhecimento, ele demanda trabalho. Hoje a gente tem ações de reconhecimento mútuo, a gente tem que ir nos outros países, a gente tem que debater sobre como que é a parte teórica dos requisitos. Os requisitos realmente, às vezes, são mais confusos, a estrutura é diferente. Isso gasta tempo e impacta os reconhecimentos mútuos, impactando os benefícios. O que a gente quer, né, é ter padrões mínimos com validações internacionais para que programas validados sejam automaticamente reconhecidos e compatíveis entre si, para acelerar o processo de reconhecimento mútuo e formação dessas cadeias globais seguras. Então, como que a gente vê no futuro? A gente vê no futuro
cadeias globais compostas por OEAs e cadeias globais compostas por não OEAs. Cadeias globais compostas por OEAs, baixo risco e o mínimo de intervenção logística possível. Isso é em todo mundo. E se você não for OEA, você vai estar com mais imprevisibilidade, com mais custo logístico, com mais possibilidade de ter interrupção da sua cadeia. Ou seja, a tendência, né, aí já olhando para o futuro, é que o programa EA é algo, né, não é só do Brasil, é uma iniciativa global e que veio para ficar. É algo que daqui a 5, 10, 15, 20 anos nós estaremos falando dele, né? Então, não é algo... Talvez hoje esse questionamento vale a pena, não vale a pena, né? Mas eu imagino a grande discussão global tornar o programa cada vez mais atrativo. Mas todo mundo que quer ser reconhecido no comércio exterior e bem-sucedido no comércio exterior deve sim pensar em melhorar sua gestão de risco para fazer parte do programa OEA em qualquer país em que ele pertença. Helena, sobre o OEA 2.0, algum comentário que você gostaria de fazer também? Não, achei que o Fabiano esclareceu bem, né? E só colocando mesmo que a OMA reconhece, né, essas dificuldades, esses custos que as empresas têm, né, em conseguir a certificação e versus os benefícios, né? Eu acho bacana que eles têm essa visão, né? Então isso é muito bom porque eles vão trabalhar, né, em talvez facilitar ou simplificar mais os requisitos, né? Lógico, mantendo o controle, assegurando o controle aduaneiro, mas é bacana. Falou sobre as pequenas e médias empresas, né? Que essa é uma preocupação que o Fabiano esclareceu, e principalmente porque elas são fornecedoras, né, de insumos para as grandes empresas, né? Então elas são importantes aí nesse comércio internacional. Então, acho que está tranquilo, né? E vamos aguardar, então, esses avanços, né? Excelente. Eu vou registrar aqui a pergunta que foi feita antes sobre o marco legal, até fez referência aqui para mim, é o Elson, lá do Sindasp, né, que está aqui participando conosco. E aqui tem uma pergunta também do Antônio Russo, que é nosso colega também, consultor, ex-auditor da Receita, né? Está aqui nos perguntando para você, Fabiano, sobre o OEAS, se não está prevista a inclusão dos agentes marítimos e dos NVOCCs. Né? Então, é uma pergunta aqui registrada aqui. Agradeço aí ao Russo pela participação. Para você, Fabiano, a pergunta. Grande Russo, colega de auditor da Receita aposentado. Quando eu entrei no OEA, o Russo já fazia parte do programa OEA lá da Receita, se aposentou, agora está trabalhando aí do outro lado, né? Mas ainda com o OEA. Russo, essa é uma questão antiga, né? Como eu falei, a intenção da Receita, sim, é incluir o maior número de intervenientes, e os agentes, sim, eles estão... A previsão é incluir. O marco normativo ele vai dar a base para essa inclusão, tá? De uma forma com mais segurança jurídica. Mas, sim, a ideia é incluí-los na próxima IN. A gente está pensando em fazer uma revisão da instrução normativa logo depois. A gente já está começando o processo de revisão da atual instrução normativa, tá? A gente tem 5 anos de programa hoje, tem vários pontos que a gente acha que pode ser melhorado, né, para aperfeiçoamento do nosso processo de certificação, o processo de monitoramento, atualização de requisitos, simplificação, consolidação. Tem requisitos que estão confusos, alguns estão no anexo 2 de requisitos, outros estão no questionário de autoavaliação. Então, a gente está pensando em dar uma reformulada sempre com base nas diretrizes internacionais. Então, esse é um processo que deve iniciar agora, né, para que seja publicado logo depois que a portaria provisória entrar em vigor. Então, nesse processo, nós vamos fazer um debate com o setor privado, né? O Fórum Consultivo
vai estar envolvido nisso e, por meio do Fórum Consultivo, todos os demais operadores e também interessados, né? A gente vai fazer um debate amplo em cima da gestão normativa com o público para que a nova gestão normativa contemple aí os anseios, né, de boa parte dos operadores que já fazem parte, também da comunidade que trabalha com o operador econômico autorizado, prestando serviço, ou ainda os que queiram ser certificados. Então, esse é um debate que você está convidado a participar, mas sim, a nossa intenção é sim incluí-los na próxima revisão de gestão normativa. Essa revisão, você comentou que ela deve sair após a publicação da MP, do Marco Legal, ou ela não vai depender disso? Do Marco Legal. Ah, tá. Marco Legal. A nossa ideia é atualizar a gestão normativa logo depois do Marco Legal. Perfeito. Aproveitar também e fazer um registro aqui, Fabiano. Você fez bem aí um reconhecimento aqui ao caso do Russo, né, que é um consultor, e também destacar que é um papel importante, né, que o setor privado exerce nessa função na divulgação do Programa OEA. Eu sei que você reconhece muito isso, né? As empresas que são aí fazem o papel dessa consultoria, porque além delas divulgarem o Programa OEA, torná-los mais objetivos para as empresas, direcionarem os esforços das empresas. Eu acho que o trabalho que, desde o início do programa, inclusive em 2014, em dezembro, a própria Receita convidou, né, as consultorias à época para fazer parte desse processo, né? E nós participamos lá, eu lembro da data direitinho, 16 de dezembro de 2014. Nós estivemos lá em São Paulo, né, para poder fazer o papel de multiplicação do Programa OEA, que até então era totalmente desconhecido do setor privado, né? E ao longo desses anos todos, eu sei que o papel que eu e os colegas das empresas aí de consultoria, são dezenas aí pelo Brasil afora, né? Temos feito um trabalho importante também de divulgação, de discussão, de aproximação das empresas à Receita. E acho que é um ponto também importante que o Programa OEA oferece, né? Desenvolvendo aí em parceria, né? Acho que isso é muito relevante também. Sim, exatamente. Eu não me canso de falar em todos os eventos que eu vou, e com as pessoas que eu converso, da importância, né, do trabalho dos consultores. A Receita Federal já reconheceu isso várias vezes. Como eu falei aqui algumas vezes, a gente reconhece que tem a cultura de gerenciamento de risco é algo que precisa ser fomentada no Brasil, e o papel dos consultores fomentando esse crescimento da cultura de gerenciamento de risco, né, é muito importante, né? Muitas empresas elas precisam de um apoio, né? E por mais que a gente invista em comunicação por meio do nosso site, por meio de eventos que a gente faça, o papel ali no dia a dia é importante. Então, os consultores são muito importantes nesse processo. A única ressalva que eu faço é que esse papel seja um papel efetivamente de consultoria, que a empresa não entenda que esteja delegando o gerenciamento de risco. A consultoria deve auxiliar a empresa a implementar o gerenciamento de risco e fazer com que ela tenha conhecimento dos seus riscos. O operador OEA é a empresa que tem gerenciamento de risco, não a empresa que delega para um terceiro o gerenciamento dos seus riscos. Então, isso é algo que a gente avalia nas nossas validações. Então, as empresas que efetivamente não tiveram sucesso são empresas que não captaram essa mensagem, né? Que pegaram o consultor, né? E o consultor faz tudo. O que faz uma pergunta? Não, eu tenho que perguntar para o meu consultor. Não é isso que é ser OEA, entendeu? Então, acho que isso aí já é uma discussão bastante amadurecida. Acho que todas as consultorias já entenderam isso, né? As próprias empresas entendem isso também, que a gente sempre fala isso, mas então é a minha única observação, né, em relação a esse ponto. Mas, de fato, a importância das consultorias, das empresas de consultorias é bastante relevante dentro do crescimento do programa. Excelente, Fabiano. Muito obrigado pela participação. Aproveito aí para homenagear todos os auditores da Receita Federal da equipe OEA, que tem feito esse trabalho relevantíssimo, né, de norte a sul do país. Nós temos aí contato com vários, e a gente sabe da competência e do empenho que vocês têm tido aí nesse programa, indo muito além da mera função, né, de cumprir o compromisso ali de auditor, né? Eu vejo que existe
uma verdadeira paixão também por quem está ali dentro do programa. Então, isso é muito bacana e nos entusiasma também a continuar divulgando, trabalhando pelo programa OEA em parceria também com as empresas. Quero agradecer aqui a participação da Helena pelas suas palavras, agradecer a participação da Flávia, da Tatiana, do Miller, lá da Colômbia, que se prontificou também a contribuir conosco aí. Excelente. É o que você falou, Fabiano, uma ferramenta. A pandemia trouxe inúmeras e tem trazido inúmeros desafios e malefícios, né, para a sociedade como um todo. Mas realmente a oportunidade de nós estarmos juntos, através de uma plataforma digital, podendo manter essa chama acesa do debate, do conhecimento, do aperfeiçoamento intelectual e técnico aí, hoje está facilitada. O exemplo que você deu ontem, que eu acompanhei, vi lá 2.000 pessoas assistindo online, ao vivo, em qual evento no Brasil que a gente poderia ter, em qualquer lugar do mundo, para ter um evento com tantas pessoas ali ao mesmo tempo acompanhando. E é uma cultura que hoje certamente veio para ficar. Então, acho que nisso nós ganhamos, e nós vamos aproveitar muito disso aí para frente. Agradeço muito em nome da BA, de todos que participaram. Registro que essa live, todo o conteúdo vai estar gravada. Nós tivemos uma dificuldade inicial para lançar no YouTube ao vivo, mas depois superada também, já tem boa parte da nossa apresentação ficou lá ao vivo, mas nós vamos substituir a parte que está lá pelo vídeo completo que está sendo gravado aqui também, tá? E aí eu mando o link para todos, divulgo o link, para que vocês possam também divulgar aí para todos os interessados, isso fica lá acessível para todos, ok? Muitíssimo obrigado, então. Até a próxima. Obrigada aí. Também. Até Obrigada, a próxima. Fernando. As palavras finais aí, se vocês quiserem dizer, agradecer aí também, fiquem à vontade. Agradeço aí ao Fabiano, Fernando, Helena, ao Miller, a Flávia, pelas palavras, pelos ensinamentos. E vamos que vamos no OEA. Exato, Tatiana, obrigada e agradeço a todos também. Foi um prazer participar com vocês e enriquecedor, as informações passadas aí pelo Fabiano. E o programa OEA, assim, vale muito a pena. É um programa que quem participa se enche os olhos, muito engrandece, a empresa, ela ganha uma maturidade sem igual. Muito obrigada e obrigada a todos que participaram. Obrigada, boa noite, então, a todos. Obrigada, boa noite, pessoal. Até. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.